Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje, neste clipe, eu quero dar continuidade à nossa discussão sobre dicas para uma entrevista de sucesso. Oportunidade na qual descrevi sobre algumas precauções que você, como profissional, deve tomar a fim de não cometer erros, deslizes e não fracassar no processo seletivo. Como disse, repito, o processo seletivo é complexo, é difícil e hoje é extremamente competitivo, visto que temos poucas vagas no mercado de trabalho. Hoje temos aproximadamente ainda cerca de 10 milhões de desemprego. E digo mais, as perspectivas econômicas não são as melhores para o próximo ano, caso o mundo seja atingido por uma recessão, consequência da guerra entre Rússia e Ucrânia, que envolve o mundo inteiro. Portanto, hoje eu vou continuar repetindo, discutindo com você algumas perguntas chamadas Stress Questions, para que você se prepare e você dê um verdadeiro show no momento em que você se colocar no palco da entrevista. Eu vou começar por conhecimentos gerais para testar seu nível de conhecimento sobre a cultura brasileira. Eu quero perguntar a você, você é o entrevistado, e eu lhe pergunto, quem foi Câmara Cascudo? Você sabe? Já ouviu falar sobre esse nome? Quem foi Gilberto Freire? Você já leu alguma obra do Gilberto Freire? Você sabe quem é Raquel de Queiroz? Já leu alguma coisa sobre ela? Se não, deixe-me dar algumas dicas, porque talvez você tenha um entrevistador culto e preparado que quer testar o seu nível de conhecimento geral. Câmara Cascudo foi um natalense, o rio-grandense do norte, um dos maiores folcloristas do Brasil. Ele escreveu mais de 200 livros. 200 livros. Quem foi Gilberto Freire? Outro grande escritor pernambucano que você já deve ter ouvido muito, principalmente nos últimos dias. Em terceiro lugar, Raquel de Queiroz, uma grande jornalista cearense. Estes três indivíduos e muitos outros deram uma grande contribuição à cultura nacional. Portanto, vamos testar mais o seu conhecimento geral. Quem foi Alfred P. Sloan? Você sabe quem ele era? Você sabe quem foi Alfred Nobel? Você sabe quem foi Walter Chrysler? São figuras que modificaram até certo ponto o mundo. Walter Chrysler foi quem criou o Império General Motors, as suas várias divisões, a Boeing, a Cadillac, a GM, etc, etc, etc. Alfred P. Sloan foi o seu presidente, o homem que reestruturou e modificou terrivelmente a GM, quando a GM tinha apenas 32% do mercado norte-americano de automóveis, e o Henry Ford tinha quase que 80%, se não estou enganado. E ele então criou uma espécie de escala do automóvel, em que você começa no inferior e vai subindo, até chegar ao nível do Cadillac, do Buick, entre tantos outros carros de primeira grandeza. Muito bem. Então a pergunta aqui, na verdade, era a seguinte: como você se mantém bem informado? Aí, naturalmente, você tem que dar um show. Daí porque eu falo para você, nunca saia de casa sem ter ouvido o noticiário, sem ter lido o jornal, de tal maneira que você saiba o que está acontecendo à medida em que você vai para o seu trabalho. Ou vá ouvindo as notícias enquanto caminha, enquanto dirige o seu automóvel para o seu trabalho. Essa é uma questão super importante nos dias atuais, uma vez que estamos na era do conhecimento e também da tecnologia. Então, quanto maior for o seu conhecimento sobre essas coisas, melhor para você. Uma outra pergunta interessante que eu costumo fazer aos executivos, preparando-os para as entrevistas.
quem foi ou quais foram as pessoas que mais contribuíram para a sua carreira profissional? Foi seu professor de matemática? Seu professor de ciências naturais? Seu professor de bioquímica? De física? De português? De história? De geografia? De idiomas? Quem foi? Qual foi a influência que seu pai exerceu sobre você? Você pode indicar? Eu confesso para você que eu fico muito triste quando eu encontro profissionais e faço essas perguntas e muitos deles não têm resposta. Eles não sabem citar uma pessoa, uma única pessoa, que exerceu influência sobre eles. Essa pessoa é uma pessoa que representa na sua vida, na sua carreira, um significado muito importante. Pode ser sua avó, seu avô, seu professor, seu médico, seu dentista, seu advogado, seu vizinho, seu primo, não importa. O importante é que você precisa ter alguém em que você se mire para você se tornar melhor. Por exemplo, no meu caso particular, eu já falei isso aqui duas vezes, hoje eu tenho mais de 1850 biografias. Minha grande paixão é estudar biografias. Por quê? Porque imediatamente eu transformo essas pessoas em modelos para a minha vida pessoal. Eu já falei aqui uma vez que quando eu era estudante de teologia, eu me mirava na figura de Billy Graham. Billy Graham foi o maior pregador, o maior evangelista do século XX no mundo, respeitadíssimo. Não existe uma mácula contra este homem, um defeito, um erro em seu ministério. Ele foi conselheiro para 9 presidentes dos Estados Unidos. E eu queria ser Billy Graham. Eu queria pregar como Billy Graham. Eu me lembro que certa vez, eu pregando numa grande igreja, lá no Recife, eu era jovem, 20 anos, acredito. E eu pregava sobre o título, sobre o tópico Maranata, que no Novo Testamento significa Cristo veio. E quando eu terminei o meu sermão, a igreja lotada com mais de 600 pessoas, chegou uma pessoa, apertou a minha mão, me parabenizou, uma senhora muito bem vestida, muito elegante, e disse: pastor? Eu não era pastor, eu era estudante de teologia. Ela disse: eu gostaria tanto que o senhor casasse com a minha neta. Certamente que ela ouviu o sermão atentamente, e ela logo me identificou como uma pessoa que talvez pudesse ser uma grande figura no meio evangélico. Quando eu vim para o mundo dos negócios, eu queria ser um elemento melhor do que Peter Drucker. E eu desenvolvi uma habilidade quando eu escrevo, que eu procuro fazer melhor do que aquele que escreveu sobre aquele assunto. Isso me deu certa visibilidade, me deu um grande número de seguidores e discípulos que me honram, que me chamam de mestre, como você vê aí na internet. Então vamos dizer, eu procurei sempre ter alguém que me inspirasse, que iluminasse o meu caminho, que abrisse os meus olhos, os meus ouvidos, a minha mente, para eu aprender. Portanto, essa é uma pergunta interessante que você deve se preparar para responder numa entrevista. Uma outra pergunta: qual foi o erro? Qual foi o erro que você cometeu em sua última posição? Ou na sua carreira, poderia ser. Não venha dizer que você nunca cometeu erros, porque se você disser que nunca cometeu erros, você está, além de estar mentindo, significa dizer que você nunca fez nada na vida, porque quem não erra, não avança na vida. Quem não erra, não avança na vida. Você tem que errar. Naturalmente, que quando eu digo você tem que errar, eu assumo que você errou, mas o seu centro de responsabilidade era muito alto. Eu me lembro que, em certa ocasião, Jack Welch, em um dos seus trabalhos, ele diz que explodiu
uma planta piloto de produto do plástico duro. E logo ele, temendo, perdeu o emprego, porque ele sabia que ia ser chamado pelo seu vice-presidente maior. Ele se preparou quando o seu presidente o chamou para uma reunião, e quando ele chegou na sala de reunião, ele foi contar o que tinha acontecido, e o seu vice-presidente disse: não tenho nenhum interesse em saber do que aconteceu. Não me interessa, já aconteceu, você já explodiu a planta piloto. Eu quero saber o que você vai fazer. Ele puxa de sua pasta uma folha, e ali ele tinha 3 alternativas, A, B e C. Ele leu para o seu vice-presidente, e o seu vice-presidente perguntou: qual delas você acha que é a melhor para ser aplicada? Ele disse: a número 1. Proposta A, alternativa A. O presidente disse, vice-presidente disse: então volte para o seu trabalho e execute-a. É isso aí. Não adianta ficar remendando. Se você errou, admita que errou. Diga como você vai corrigir. E é assim que você vai crescer. Se você estudar as grandes biografias, você vai descobrir que todos esses grandes executivos cometeram grandes erros. Não é porque eles foram para frente. Lembre-se do que eu falei. Se você não errar, você não vai avançar na sua carreira. Se você tiver medo de errar, você não vai avançar na sua carreira. Se você tiver medo de mudanças, você não vai mudar em sua carreira. A sua mente tem de mudar todo dia, daí porque você tem de enchê-la com novos conhecimentos, novas sabedorias, novos pensamentos, novas estratégias. Uma outra pergunta que poderá ser feita a você numa entrevista: dê-me 5 razões por que a nossa empresa deve contratá-lo. Dê-me 5 razões por que a nossa empresa deve contratá-lo. E essas razões, elas devem ser poderosas, convincentes. Não venha com blá blá blá: ah, eu tenho mestrado nos Estados Unidos. Isso não vale nada. O mestrado nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer parte do mundo, tem a validade de uma caixa de leite no supermercado. 6 meses, se você não continuar estudando. O mercado está cheio de MBAs que não tem emprego. Eu falo 2 idiomas, português e inglês, ou 3, o espanhol. Ora, hoje, a gente sabe que o inglês é uma commodity. Eu me lembro quando eu cheguei em São Paulo em 73, vindo dos Estados Unidos, depois de 5 anos e meio, morando em Filadélfia, na Pensilvânia, pouca gente falava inglês. E o que era mais interessante, onde você percebia o preconceito: como é que você, nordestino, olha o termo, como você, como nordestino, foi para os Estados Unidos e aprendeu inglês? Você via estampado na cara do cidadão que ele estava lhe chamando preconceituosamente de nordestino. Hoje é muito comum, não é? Você viu o nosso presidente dizendo que nós nordestinos somos ignorantes, somos analfabetos, porque não votamos nele. O voto é secreto, você não tem que dizer para quem você vota, se é para Lula, se é para Bolsonaro, se é para Joaquim ou para José. Uma outra pergunta que poderá ser feita a você: além dessas, qual foi o último livro que você leu? Eu já encontrei pessoas que me disseram que não gostavam de ler. Você se lembra de um presidente que disse que não lia porque dava sono? Ele tinha preguiça de ler? Você se lembra de um presidente que foi fotografado com o livro de cabeça para baixo? Ler é importante.
Daí porque eu sempre sugiro para vocês todos a leitura diária de pelo menos 20 páginas. Se você lê 20 páginas por dia, você lê 600 páginas por mês. No final do ano você terá lido 36 livros. A média de leitura no Brasil é 1,8 livro. Não dá 2 livros. País, sim, de ignorantes. Não é só o nordestino que é ignorante, não. Aqui no sul, no sudeste, no centro-oeste, você tem um exército de ignorantes também. A civilização de um povo se mede pelo seu grau de cultura, de conhecimento e de sabedoria. E não os seus anos de faculdade. Leia, leia, porque o homem que não ler é igual ou pior do que aquele que não sabe ler. Meu pai era um homem semi-analfabeto. Papai não tinha escolaridade ginasial sequer. Mas eu nunca vi meu pai passar um dia sem ler, sem obrigar os seus filhos a estudarem, a memorizarem obras como a de César Cantu, lerem romances, memorizar poesias, lerem os provérbios de Salomão, Tesouro da Juventude, Oração aos Moços de Rui Barbosa, entre tantas e tantas outras obras. Foi aí onde eu adquiri o hábito da leitura. E eu não sei passar um dia sem ler. Eu não sei passar um dia sem ler, sem refletir sobre um pensamento de um filósofo da antiga Grécia, de Roma, ou de qualquer outra parte do mundo, principalmente os alemães. Então, você tem de ter, quando você vai para uma entrevista, pelo menos 3 livros na sua cabeça que você leu ultimamente, que você sabe quem são os autores, e também você sabe discutir sobre o que esses autores escreveram. Não tente enganar. Eu me lembro que certa vez eu estava entrevistando um executivo em processo de outplacement e eu perguntei dele qual foi o livro que ele leu sobre carreira, planejamento de carreira. E ele disse, O Líder Servidor, de James Hunter. Eu falei, mas esse livro, O Líder Servidor, de James Hunter, não tem nada a ver com planejamento de carreira. É um livro sobre liderança. E grande parte do seu livro foi inspirado no livro Liderança Servidora, de um vice-presidente do grupo ITT, que era um protestante. Um livro desta grossura. O que o James Hunter escreveu era uma espécie de sumário daquilo que ele escreveu. Então, essas perguntas são muito interessantes e você deve se debruçar sobre elas. Eu quero agora chamar a sua atenção para livros que escrevi e que talvez você tenha interesse em adquiri-los. Cartas de um coach executivo a seu filho, As Vulnerabilidades de um Profissional, um livro super interessante para você ler, e se você estiver desempregado, Guia de Sobrevivência Corporativa. Volte ao mercado de trabalho pela porta da frente. Eu tenho inúmeros outros livros, eu publiquei já 15 livros, eu tenho algumas centenas de artigos publicados, clips, fiz programa de televisão durante 2 anos, Você versus Gutenberg, no canal Ideal. Então eu tenho uma extensiva obra cultural para ajudar a você a crescer, a se desenvolver. Lembre-se que eu não estou aqui para lhe humilhar, eu estou aqui para que você possa brilhar, para que você possa crescer, para que você possa avançar, para que você possa se tornar mais ambicioso, porque se você não tiver ambição, você não vai a lugar nenhum. Quero convidá-lo para que você visite o site da Gutenberg Consultores, www.gutenberg.com.br. E se você quiser me mandar um e-mail e estiver interessado em utilizar os nossos serviços,
por favor, mande uma mensagem para contato@gutenberg.com.br. Eu quero agradecer a você pelo seu tempo, pela sua paciência. E se você gosta dos meus trabalhos, eu peço que você recomende aos seus colegas de trabalho, vizinhos, familiares, etc. Eu ficarei muito grato. Agradeço a você, mais uma vez, pelo seu tempo, pela sua consideração. Eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!